Hoje nós vamos encerrar a campanha de jejum da devoção. O tema de hoje é a oração de Abacuque. O devotado ora por avivamento. E que o avivamento de Deus venha sobre nós nessa noite. Abacuque capítulo 3, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. Repita comigo: aviva a tua obra, ó Senhor. Vamos ler de novo o versículo 2 até essa parte, do comecinho, todos juntos. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor. Fecha os teus olhos. Pai, eu consagro a Ti esta palavra. Senhor, nesta noite eu clamo por avivamento sobre a Tua igreja. Eu quero ver, Senhor, com os meus olhos o Teu avivamento. Por isso, Pai, usa a minha vida na força e na unção do Teu Espírito. Que caia por terra a minha carne, que eu diminua e que o Senhor cresça, para que a Tua palavra prevaleça e o Teu evangelho seja pregado com poder e grande glória. Usa a minha vida, Senhor, e eu Te darei toda a honra e toda a glória para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pode se sentar, por favor. Eu quero ministrar nesta noite sobre a oração de Abacuque. Abacuque está aqui orando, nós lemos apenas o versículo 2 do capítulo 3. O livro de Abacuque é um livro que tem 3 capítulos. Esse profeta, ele viveu em meados de 600 e pouco. Ele escreveu o seu livro, provavelmente no ano 606, 605 antes de Cristo. Nessa época o rei Nabucodonosor estava se fortalecendo com a Babilônia. Já havia dominado os egípcios. E agora estava com a intenção de dominar também Judá. Judá com a sua capital Jerusalém, era um reino que ainda perseverava em seguir a Deus, mas estava absorvendo pecados de outras nações e costumes de outras nações, como a idolatria, por exemplo. Então Abacuque se levanta. Antes de eu falar para você do que ele está orando aqui, vamos entender o contexto do texto, para saber o que ele pede quando ele clama por avivamento. O que ele está pedindo? O livro do profeta Abacuque, eu quero que você abra comigo no capítulo 1, e rapidamente eu vou te ensinar o que ele está fazendo. Nesses 3 capítulos, meus irmãos, ele faz uma oração a Deus, Deus responde para ele faz outra oração para Deus, Deus responde para ele. É uma conversa com Deus, ele meio que briga com Deus com algumas coisas. No capítulo 1, versículo 2, o profeta diz assim, numa oração ao Senhor: Até quando, Senhor, clamarei eu e Tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, Senhor, e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Ele diz o seguinte: Deus, acho que o Senhor não está vendo o que está acontecendo aqui em Judá. Acho que o Senhor não está vendo as coisas que estão acontecendo aqui, porque o Senhor está com impunidade. O Senhor não está punindo o povo, porque eu clamo a Ti. Até quando, Pai? Eu como profeta, eu vou falar e clamar ao céu, e o Senhor não vai me responder. Talvez um dos nossos maiores dilemas, né? Até quando, Senhor, que eu vou orar e o Senhor não me responderá? Até quando eu clamarei e o Senhor não me ouvirá? E a oração de Abacuque ainda era uma oração assim, mais ou menos assim: Senhor, violência. Ou na nossa linguagem de hoje: Pai, pesa a mão, Senhor, pesa sobre essas pessoas. Aliás, Pai, manda um raio na cabeça delas, mostra que o Senhor é Deus. Até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me responder? O Senhor não está vendo a iniquidade? Olha, Deus, o Senhor está sendo tão impune, que por Tua causa, Senhor, a lei se afrouxa. Porque se o Senhor fosse um Deus mesmo, que punisse,
que mandasse violência, a lei não se afrouxaria. É o que o profeta está brigando com Deus na sua luta em oração. Deus responde para ele, a partir do versículo 5. Vamos ler o versículo 6. O que Deus fala para ele? Deus fala assim: olha, é o seguinte, Abacuque, eu vou levantar uma nação, eu vou levantar os caldeus. Os caldeus são os babilônicos. Eu vou levantar a Babilônia, e a Babilônia vai entrar aqui então e vai disciplinar, ajudar por mim. Não é isso que você quer? Não é violência que você quer? Tudo bem, eu vou trazer uma nação, e uma nação sanguinária. Olha o que Deus fala no versículo 6. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavalos que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Foi isso que você pediu, Abacuque? Eles vêm fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Olha o que eles fazem no versículo 10. Eles escarnecem dos reis, eles tiram sarro dos reis da terra. Os príncipes são objetos de seu riso. Eles pegam os príncipes e riem dos príncipes. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra, as tomam. Bom, resumindo, irmãos, Deus fala: bom, então eu vou mandar os caldeus, e os caldeus vão então disciplinar, ajudar. Só que em vez de confortar o coração do profeta, essa resposta de Deus causa uma confusão maior ainda. Porque o profeta reclamou por violência, e Deus dizendo assim: então tá bom, eu vou levantar uma nação como a Babilônia, e eles virão para devorar vocês. Aí o profeta fica com uma confusão, uma crise espiritual, e diz assim: ô pai, como que o Senhor manda uma nação mais pecadora ainda para punir a nossa nação? Como, pai, que os seus olhos são puros, e o Senhor consegue fazer isso e ver isso? Abacuque faz uma espécie de balança da justiça, como se aquele que fosse um pouco mais pecador tinha que sofrer mais ainda, o que fosse menos pecador, ele não poderia ser engolido por uma nação mais pecadora ainda. Então, no versículo 13, Abacuque fala assim para Deus: Senhor, Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Como que você permite que o perverso devore aquele que é mais justo do que ele? Aí o profeta entra em parafuso. E Deus, mais uma vez, ele fala com Abacuque quando ele fica em silêncio. No capítulo 2, versículo 1, o profeta diz assim: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. Então ele fica em silêncio, na torre, esperando Deus responder, esperando Deus falar a queixa dele, porque geralmente é assim que a gente quer orar com Deus. Quando a gente tem uma queixa para falar com Deus, a gente vai lá e se queixa com Ele. E o profeta está se queixando com Deus de ver aquelas coisas e não fazer nada. Deus responde então para Abacuque e diz assim: olha, Abacuque, mas eu vou punir também a Babilônia. E Deus fala através de 5 ais, o que Ele vai fazer com a Babilônia. Aí vão os 5 ais para você. Versículo 6 do capítulo 2. Versículo 6, capítulo 2. Parte B do versículo. Primeiro ai. Ai daquele que acumula o que não é seu,
Entendeu? É bem claro esse, né? Ai daquele que acumula o que não é seu. Segundo ai, versículo 9. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Terceiro ai, versículo 12. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Quarto ai, versículo 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Quer dizer, deixa o irmão bêbado para contemplar sua vergonha. Quinto ai, versículo 19. Ai daquele que diz à madeira: acorda, e a pedra muda: desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Ou seja, ai do idólatra que fala assim: olha, a madeira desperta. Que diz assim: ídolo fala, mas ele é mudo. Ai do idólatra. Então Deus responde para Abacuque com 5 ais que ele vai derramar sobre os caldeus, sobre os babilônicos. Aí o profeta então meio que se acalma, mas ele pede uma coisa maravilhosa, aí vai entrar naquilo que eu falei no começo do culto. Ele faz uma das mais maravilhosas orações que há na palavra de Deus, a partir do capítulo 3, e no versículo 2 ele diz: Senhor, aviva a tua obra, ó Senhor. Ele clama por avivamento, ele pede avivamento, ele chama para que Deus faça naquele povo um grande avivamento, porque ele estava vendo que o povo não estava avivado. Neste versículo, irmão, eu quero trazer para você 2 verdades intensas que nós precisamos viver. Primeira verdade, eu quero te ensinar uma coisa. Primeira verdade: ninguém pode produzir avivamento a não ser o Espírito Santo de Deus. Por isso que Abacuque fala assim: aviva a tua obra, ó Senhor, porque eu como profeta não vou conseguir fazer nada. Eu posso pregar, posso orar, posso escrever um livro bíblico, e não haverá avivamento com as minhas palavras se não forem as tuas. Se não for obra do Espírito Santo, não haverá avivamento. O avivamento não é produzido por nenhum clima. O avivamento não é produzido por nenhuma pessoa, por nenhuma denominação. Ninguém pode falar aqui: eu vou produzir avivamento agora. Avivamento não tem hora marcada. Avivamento não tem dia para acontecer. Avivamento é uma coisa genuína e pura e exclusiva do Espírito Santo, num ato extraordinário de Deus sobre as nossas vidas. É a manifestação verdadeira do Espírito Santo. A segunda verdade que eu quero falar para você é que a igreja de Cristo, não só a Cal, mas também a Cal, precisa de avivamento. É uma necessidade da igreja. Diga assim para o teu irmão: nós precisamos de avivamento. É uma necessidade da igreja, meu irmão. É uma necessidade do corpo de Cristo receber o avivamento que vem de Deus. Porque eu vou te falar uma coisa, irmãos: o que nós vemos por aí não é avivamento. Eu vou te contar algumas histórias de avivamento que você vai ficar perplexo. E o que nós vemos hoje em dia não é avivamento. Eu vou te falar o que não é avivamento. O que não é avivamento. Avivamento não é um ajuntamento de pessoas que falam com Deus ou que glorificam a Deus de forma histérica muitas vezes. Isso não é avivamento. Isso pode ser uma igreja vibrante. Avivamento não é um louvor que faz a gente pular como nós cantamos aqui. Avivamento não é palmas. Avivamento não é você gritar e se alegrar e dizer que você está feliz com Jesus. Isso não é avivamento. Isso pode ser sim uma igreja alegre e vibrante, e é maravilhoso. Avivamento não é um grupo de pessoas que oram em línguas. Avivamento não é um grupo de pessoas que se juntam para fazer um culto a Deus. Eu vou te falar o que é avivamento, meu irmão.
Avivamento não é uma multidão de pessoas também, porque se multidão fosse avivamento, Ivete Sangalo era avivamento. Se multidão fosse avivamento, Wesley Safadão era avivamento. Isso não é avivamento. Sabe por que não é avivamento? Porque nós dizemos que somos, 40 milhões de cristãos aqui no Brasil, e nunca se viu tanta corrupção como se vê hoje. Não mudou nada a nossa nação, não mudamos nem nosso bairro, não mudamos nosso prédio, não mudamos nossa cidade, não mudamos nem nossa família. Eu vou te falar por que não é avivamento, esses 40 milhões de pessoas que estão dizendo que são cristãs. Na verdade, essas pessoas estão indo buscar uma bênção, e não o Deus da bênção. As igrejas estão lotadas, estão cheias, não porque as pessoas querem buscar um Deus maravilhoso que vai trazer avivamento, mas são pessoas que querem buscar as mãos de Deus. Pai, o que o Senhor pode me dar? O que o Senhor quer me dar? E essas pessoas não são transformadas, não vão transformar ninguém. Irmãos, presta atenção comigo, vamos analisar o índice de divórcio na igreja. É quase igual o índice de divórcio fora da igreja. Aonde há avivamento, meu irmão? O índice de desonestos na igreja é quase o mesmo índice de desonestos fora da igreja. O índice de namorados que não se casaram e praticam vida sexual antes do casamento é quase igual àqueles que estão no mundo. Não há diferença nenhuma. Aonde há avivamento? Aonde há avivamento? Os avivamentos bíblicos transformavam Jerusalém, transformavam a Judéia. Quando Paulo chegava numa cidade, ele marcava aquela cidade com um avivamento maravilhoso. Quando John Wesley começava a pregar na Inglaterra, as pessoas mudavam o seu comportamento. Alguns vinham com um copo na mão e não conseguiam beber, porque aquele que bebia não bebe mais, aquele que fumava não fuma mais, aquele que se drogava não se droga mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais, porque recebeu um avivamento que vem de Deus. Não há avivamento bíblico, e nem fora da Bíblia, na história dos avivamentos, que não seja precedido por arrependimento e oração. Avivamento que não tem arrependimento não é avivamento, porque em toda a história dos avivamentos, as pessoas vinham correndo se arrepender diante dos seus pregadores. 1906, Rua Azusa, William Seymour pregava e as pessoas vinham até ele com um caixote pregando na Rua Azusa. As pessoas, a rua inteira, pessoas jogadas no chão, arrependidas e clamando a Deus para que livrasse elas do pecado delas. 1934, Jonathan Edwards, também nos Estados Unidos, começa a pregar e as pessoas não conseguem nem ouvir a voz do pregador dizendo assim: para de pregar. Quem pode ouvir essa ministração? Quem pode ouvir isso? Há pessoas que quando John Wesley e Jonathan Edwards pregava, eles se agarravam às colunas da igreja, porque pensavam assim: o chão vai se abrir e vai me tragar. É o juízo de Deus que está chegando. E o que a gente vê hoje de pregação? Que a minha vitória tem sabor de mel. O que a gente vê de pregação hoje? Você vai ter vitória, Deus vai te enriquecer, você vai prosperar. Isso não é avivamento. Aí você vê a igreja lotada e não tem ninguém transformado, a pessoa sai de lá, vai fumar. Ela vem no domingo na igreja, falar que recebeu avivamento, fala em línguas, mas na segunda-feira fala uma mentira. No domingo, com a mesma mão que ela entrega uma oferta, na segunda-feira ela passa um cheque sem fundo. A pessoa sai daqui do culto, de um culto de avivamento, falou em línguas, que rodopiou, que helicóptero, que avião, que tudo, mas ela chega em casa e não consegue se relacionar com o seu marido e com a sua esposa. Isso não é avivamento? Agora eu começo a entender o que Abacuque está pedindo. Senhor, aviva esse povo, aviva a tua obra, aviva a tua igreja, aviva.
Eu vou te falar algumas coisas que eu marquei aqui, que estavam no meu coração, irmãos. Por que a igreja precisa de um avivamento genuíno e poderoso? Por que a igreja precisa disso? Eu marquei aqui, me permita ler, por favor. Porque ontem eu fui digitar, na sexta-feira, eu fui digitar essa palavra e parece que meus dedos entraram em Pentecostes. E eu comecei a digitar e parecia que meu dedo estava tomado pelo Espírito Santo. Eu comecei a escrever assim: não há fé, não há ânimo, as reuniões de oração estão vazias, não há quem jejue. Se não fizer uma campanha, ninguém jejua. Não há quem saia para as ruas para evangelizar. As pessoas não têm mais fome e sede de Deus. As pessoas não têm mais avivamento pessoal. Não há paixão por missões. Não há paixão por almas. A frequência nos cultos é baixíssima. Porque nós tivemos 2 cultos hoje e não veio metade da nossa igreja. Num culto de domingo. E às vezes vem só de domingo. Tudo bem, se você trabalha eu entendo, mas eu não entendo como é que pode uma pessoa e consegue às vezes ficar tempo sem vir na igreja. Realmente essa pessoa, ela não tem um avivamento, porque uma pessoa que tem avivamento, ela não consegue ficar longe de Deus. Ela não consegue ficar longe do Senhor, ela não consegue assistir o fantástico em casa, sabendo que está tendo um culto, o culto mais fantástico ainda. Ela não consegue assistir um domingo espetacular, porque ela sabe que o melhor domingo para ela é o espetacular aqui na casa do Senhor. Ela não consegue resistir em casa, sabendo que aqui o mover de Deus está chegando e Deus está falando. Ela não consegue, por quê? Porque ela tem avivamento. Ela foi avivada pelo Senhor. Ela foi avivada pelo Espírito Santo, então ela quer fazer para Deus. A leitura da palavra é quase zero. O conhecimento, então nem se fala, ninguém conhece nada da palavra de Deus. Há muitos que dizem assim: eu leio, mas não entendo nada, por isso nem leio mais. As pessoas têm Bíblia em sua casa, nem leem em sua casa, nem na igreja, nem trazem para a igreja, com a desculpa que a sua Bíblia está no iPhone, no smartphone. As pessoas não têm Bíblia mais, não carrega mais, isso aqui ficou raro. Nas congregações mais modernas, até como a nossa. Vá numa livraria, compre uma Bíblia, faça a sua leitura devocional, se alimente da palavra de Deus. Ah, meu irmão, eu preciso pregar para você hoje sobre avivamento, porque é o meu desejo na Cal, que você seja avivado pelo Espírito Santo. O meu desejo é que você seja avivado pelo Senhor. Cristo já não é mais o centro das coisas que estamos fazendo. Os homens tomaram esses lugares. Os títulos tomaram o lugar de Jesus. As músicas já não adoram mais ao Criador, mas adoram a criatura. As músicas já não adoram mais ao Senhor eterno, mas ao homem finito e miserável. As músicas não falam mais ao céu, mas falam à terra e às coisas terrenas que vão ficar aqui. Você pega uma música, eu não vou nem falar que eu vou escandalizar, que eu vou cantar um funk gospel, que para mim não é gospel nada. Eu vou cantar. Fizeram aquela música lá, tinha no funk, né? Eu vou cantar a versão gospel, né? Céu, 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 céu. Céu, 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 céu. Irmão. Céu, 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 céu. Ah, meu irmão. Aí eu vou dar. Aí eu não gosto muito de algumas coisas da harpa cristã, nem do cantão cristão. Mas eu tenho que dar o braço a torcer que algumas letras da harpa cristã coloca no chinelo qualquer pop que está por aí. Foi na cruz que um dia eu vi meus pecados carregados em Jesus. Pronto, essa frase já mata qualquer sabor de mel, minha vitória. Eu vou estar no palco, você na plateia, eu vou esfregar na sua cara que eu tenho Deus. Nós precisamos de avivamento. Sabe o que acontece, irmão? Não há tristeza pelo pecado. Não há tristeza pelo pecado. As pessoas vêm contar o pecado para mim, elas dizem assim: ô bispo, pequei. Você vem assim, conta para mim? Bispo, eu não aguentei lá, caí, ó.
Assim que você vem falar comigo? Não há avivamento nenhum. Você deveria vir como no avivamento, você deveria vir chorando e dizendo assim: bispo, há misericórdia para mim, há perdão para a minha vida. Olha, irmão, devido ao seu pecado, você não pode mais tocar, cantar com a gente. Ai, só porque eu fiz isso? Só porque eu usei droga, só porque eu menti, só porque eu transei, só porque eu me prostituí, só por causa disso? Que eu não posso... Aí, olha, bispo, eu acho que o senhor está errado. Eu acho que, assim, eu não fiz nada. Um motelzinho, foi um motel. Foi uma coisinha, quase nada, assim, tipo, umas 3 noites. Tudo bem, ele era casado, eu era casado, mas tudo bem. Aonde isso é avivamento? Não, porque eu tenho o Espírito Santo. Você não tem nada, você nunca tem com Deus. Você tem que ter um encontro com Deus verdadeiro. E não é ir para uma chácara não, falar que você teve um encontro com Deus. Falando que é encontro com... Olha, irmãos, eu vou ser bem sincero para você entender o que é avivamento. Eu nunca vi um avivamento. Eu nunca vi na minha vida um avivamento. Mas eu desejo ver um avivamento, entendeu? E eu clamo por um avivamento. Eu posso ver cultos extraordinários, cultos maravilhosos, mas eu nunca vi o avivamento, nunca vi. E talvez todo mundo que está aqui, talvez nunca viu também. Posso estar enganado. Porque às vezes aquilo que a gente acha que é avivamento não é avivamento. Pessoas que se jogam no chão não é avivamento. Não que eu não creia que Deus possa fazer as pessoas caírem, mas olha, vem comigo. Você já não viu? A pessoa que está assim, recebendo oração do pastor, do bispo, do apóstolo, do semideus, do profeta, de qualquer pessoa, está recebendo a oração, aí de repente olha para trás assim, vê se tem alguém segurando. Porque se não tiver ninguém segurando, não vai cair. Mas se tiver alguém, ela vai para cair na unção. Aí já vem a irmã com o lençol, para cobrir, para não aparecer as pernas. Aí quando o irmão não cai, o irmão está lá e fala: não, eu só vou cair quando Deus me jogar. Aí vem o pastor e começa a entortar a cabeça da pessoa. Você já viu isso também ou não viu? Vamos ser sinceros, você que está me assistindo aí no YouTube, você que está ao vivo aqui no Facebook, você já não viu isso também? O irmão não cai, e aí o pastor começa a entortar a cabeça da pessoa. A pessoa vai ficando assim, a pessoa vai ficando assim, e quando ela cai, aleluia! Isso não é avivamento, isso não é avivamento. Eu clamo por um avivamento, que o dia que ele chegar de verdade, aí nem eu nem você vamos conseguir parar em pé, meu irmão. Aí sim vai ser genuíno. Se eu cair no espírito e tiver alguém atrás ou não tiver, vai ser genuíno. Eu não vou ficar forçando ninguém, não. E também não vou ficar vendo essas coisas acontecer sem falar, porque Deus me deu também discernimento de espírito. É um dos dons do Espírito Santo. Avivamento que vem de Deus, ele gera uma tristeza pelo pecado, como eu estou falando, um arrependimento para as coisas que estamos fazendo. Nunca houve avivamento que não tenha sido precedido por oração. Então, irmãos, nessa noite, nesse jejum, encerramento do jejum, a minha oração é: Senhor, aviva a tua obra, ó Senhor. Aviva esse povo que está aqui, aviva a minha vida, aviva a nossa igreja, aviva a Praia Grande, aviva, Senhor, aviva a nossa vida. Então, quando uma igreja começa a clamar a Deus por avivamento, irmão, David Brainerd, um jovem, foi pregar, morreu com 29 anos de tuberculose. Foi pregar numa tribo indígena americana, pregando para essa tribo indígena de canibais, de índios que não falavam a língua dele. Ele pregando a palavra de Deus, as pessoas vinham prostradas, pedindo perdão e arrependidas, dizendo assim: eu sou pecador. Índios que nunca ouviram a palavra de Deus. Tem um missionário chamado Ronaldo. Ele foi para a África falar e pregar em algumas tribos da África. Esse Ronaldo chegou nessa tribo e o nome Ronaldo é difícil para pronunciar por aquela tribo. É muito difícil de pronunciar. Então trocaram o nome dele com o nome que significa, eu não sei pronunciar aqui, agora se eu falar eu vou me dar mal. Mas o nome dele significa mais ou menos assim: aquele que fala que existe um Deus.
A tradução do nome é isso. Então ele ouvia: aquele que fala que existe um Deus. Aquele que fala que existe um Deus. Então ele chegava e chamavam ele, aquele que fala, não existia nome mais propício para ele. Só que ele nunca viu o avivamento de Deus. Ele ficava revoltado com o Senhor. Chamaram o Ronaldo para expulsar um demônio. Veio uma mulher e falou assim: a minha filha está endemoniada. Ninguém consegue expulsar. Ele foi lá orou, e o demônio não saiu. Ele voltou para casa dizendo assim: eu vou desistir, Senhor. Ou o Senhor traz o avivamento, ou eu vou desistir, porque eles estão esperando que eu vou mostrar um Deus, porque a gente não quer pregar só aos ouvidos, a gente quer pregar aos olhos. Eles estão querendo ver um Deus que eu não consigo mostrar, Senhor. Já cansei, Pai. O Ronaldo falou: eu não quero mais. Isso faz alguns anos, já faz uns 20 anos mais ou menos. Eu não quero mais pregar. E foi embora, e pregava para 5 pessoas, e 7 pessoas, e 2 pessoas, e 5 pessoas. Um dia uma mãe caminha 3 dias para encontrar o Ronaldo. E disse assim para ele: você é aquele que diz que tem um Deus? Sou eu mesmo. A mãe vem com uma criança enrolada num lençol, e quando ela abre o lençol, a criança está com feridas dos pés à cabeça. A sua pele necrosada, sem condições de cura. Não havia situações de cura humana para a vida daquela criança. O Ronaldo olha para Deus e fala: Senhor, e faz uma oração simples: Pai, ou o Senhor traz avivamento agora, ou o Senhor faz agora, ou então não sei. Então ele orou por aquela criança, a mãe enrolou a criança num lençol e foi embora. 3 dias ela voltou para sua casa e o Ronaldo ficou lá pregando. Quando ela chega no 3º dia na sua casa, e ela vai dar um banho na criança, quando ela tira o lençol da criança, a criança está completamente curada pelo poder do Senhor. Aleluia. Aquela criança curada, aquela mulher começou a falar assim: eu sei de uma pessoa que fala que tem um Deus. Eu sei de uma pessoa que fala que tem um Deus, e ele tem realmente um Deus. E essa pessoa começou a pregar e levar pessoas para ele. No outro dia, quando o Ronaldo acorda, há uma multidão para ouvir ele pregar. Ele a princípio monta 12 igrejas, hoje ele tem mais de 40. Multidões de 12 mil, 10 mil, 5 mil pessoas ouvem a pregação do Ronaldo. Quando Deus quer trazer um avivamento, meu irmão, quando Deus quer trazer um avivamento sobre nós, Ele traz. Só que a igreja precisa desejar. Eu estudei o final de semana inteiro sobre avivamento. Até agora à tarde eu estava estudando sobre avivamento, a pastora viu. Eu estudei o final de semana inteiro e eu vi que não há nenhum avivamento na história que não tenha sido desejado, nem que foi por uma pessoa, por um jovem, por alguém. Alguém que deseja, alguém que clama, ou uma igreja que clama por avivamento. Irmãos, o Senhor me falou, e eu posso falar com todas as letras, que nós não estamos desejando o avivamento como deveríamos desejar. Presta atenção, porque é uma palavra de Deus para nós, e para essa congregação. Nós não estamos desejando Deus como deveria desejar. Nós não estamos desejando avivamento como deveríamos desejar avivamento. Clamar a Deus e falar: Senhor, eu preciso, nós queremos, nós desejamos, eu não aceito mais essa vida. Então quando uma igreja se rompe em oração e clamor e jejum a Deus e fala: Senhor, aviva, vem Santo Espírito de Deus, vem Santo Espírito de Deus. No final do culto eu vou ministrar sobre Evan Roberts, depois eu falo sobre ele. Um homem que falava assim: Senhor, me enche com o Espírito Santo. Era a oração dele: Senhor, me enche com o Espírito Santo, Senhor, me enche com o Espírito Santo. Ele desejava, ele queria o avivamento sobre a vida dele. Eu quero e eu quero ver e quero ter experiências com Deus. Eu ainda não vi um verdadeiro avivamento, mas eu clamo e eu vou continuar clamando a Deus para ver avivamento nessa terra. O avivamento que eu estou falando é o avivamento de transformações, porque quando, por exemplo, o que eu estou falando agora, John Wesley ministrou sobre o avivamento na Inglaterra. As pessoas não iam mais para os bailes,
Muitos bares fecharam. Muitas discotecas fecharam, porque muda uma sociedade, muda uma nação. Nós não estamos conseguindo mudar nossa família. Nosso marido, nossa esposa, nossos filhos não nos obedecem, são rebeldes. Estou falando nosso, isso generalizando. Não há avivamento algum, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela causa transformação. Então uma igreja começa a clamar, e quando uma igreja tem sede de Deus, e quer mais do Senhor, quando uma igreja está entediada com ela mesma, quando uma igreja está cansada da mesmice, da inércia, da paralisia, do pecado, então ela começa a clamar e fala: Senhor, aviva a tua obra, aviva a tua obra. Você pode falar isso comigo? Aviva a tua obra, Senhor. Aleluia, mas tem que desejar com mais força, fala com mais vontade, fala: aviva a tua obra, Senhor. Aleluia. E uma igreja se coloca e se prostra diante do Altíssimo e fala: vem Espírito Santo, vem, porque o Senhor é o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre vai ser o mesmo Deus. Deus, 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 Deus. E a gente começa a clamar a Deus, Deus começa a responder a nossa vida. E quando a gente clama, o avivamento vem. Eu creio nisso. Irmão, quando o avivamento vem, a primeira coisa que acontece é um grande mover de salvação. As pessoas se rompem em evangelismo, pelas ruas, pelas praças. Não pode passar alguém perto dela que ela evangeliza, que ela fala: eu quero falar de Jesus para você. Ontem, sexta-feira, eu estava andando no Boqueirão, e eu procurando os mendigos da rua, para poder orar por eles, porque essa palavra já estava entrando no meu coração. Eu não posso ser uma pessoa que não é avivada em evangelismo, porque não existe avivamento sem evangelismo. Não existe avivamento sem evangelismo. Há paixões, há paixão por almas, há desejo da conversão. Eu lembro, meu irmão, na minha geração, que esse corredor aqui era chamado de corredor da salvação, onde as pessoas vinham e afluíam por esse corredor para serem salvas, arrependidas dos seus pecados. Eu lembro de pregações do apóstolo Colin Dye, que Deus falava assim para ele: fica quieto, não fale nada, fique em silêncio. E à medida que o apóstolo Colin Dye, um inglês também, que eu conheci pessoalmente por várias vezes, e ele quieto, um se levantava lá no final dizendo assim: eu sou adúltero, eu quero me entregar a Jesus. O outro gritava lá: eu sou um prostituto, eu vejo pornografia e eu quero me entregar para Jesus, eu quero mudar a minha vida para sempre. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Todos começam a pregar, todos começam a se levantar. Deus levanta missionários, todos são atraídos pela cruz e pela glória de Deus, porque Jesus vem atraindo as pessoas, vem atraindo as pessoas. Eu estava vendo o avivamento de Lewis. Eu não sou profundo nesse tema, em Lewis, mas eu vi que quando ele estava orando numa igreja, meu irmão, ele estava orando numa igreja, e lá no baile, tinha um baile na cidade, as pessoas foram tocadas no baile sem ele chegar lá. E as pessoas saíram do baile e vieram para a igreja. E quando ele chegou para pregar na igreja, ele foi subir na escada, ele não conseguiu subir na escada, porque tinha uma moça que era da igreja, estava no baile. Ela estava deitada no chão do altar, dizendo assim: há misericórdia para mim, há misericórdia para mim, há misericórdia para mim. E quando perguntaram para eles: quem te trouxe aqui? Ninguém sabia responder quem tinha levado eles até lá. Eles só disseram o seguinte: que eles foram tomados por um temor tão grande, que falavam que eles eram muito pecadores, que eles precisavam de salvação. Então eles pensaram: vamos numa igreja. E foram procurar a igreja. E não foi só no baile, nos bares, a mesma coisa acontecia. As pessoas chegavam na igreja: mas quem te trouxe? Olha, uma força me trouxe. Ele passou próximo da delegacia, e dentro da delegacia havia um culto. Ele perguntou: o que está acontecendo com os presos lá dentro? Olha, Deus está tocando lá. Deus estava tocando em todas as pessoas, e ele só clamando na igreja, e Deus estava atraindo as pessoas.
Estou falando de histórias registradas, verdadeiras, vá procurar. Eu desejo ver isso na Praia Grande. Eu desejo que seja um avivamento tão grande que a gente tem que ir para o Quadradão para fazer o culto. Que a gente tem que alugar a Decathlon, que eles saiam de lá para a gente entrar lá e fazer lá o culto. Eu creio no avivamento que as pessoas vão chegar, não só aqui na Cal, que não seja... Olha, eu quero ver avivamento não por mim, mas pelo Espírito Santo. Eu quero ver diante dos meus olhos. O avivamento, quando ele vem, as pessoas têm uma sede de Deus imensa. Uma sede de Deus, uma sede. As pessoas não vêm mais buscar os favores de Deus, mas vêm buscar a Deus. Não consegue ficar longe do Senhor no segundo. A gente vive hoje num evangelho antropocêntrico, onde o homem é o centro de todas as coisas. Nós não temos mais vigília de oração. Nós não temos mais reuniões de oração. Eu fiquei muito feliz ontem, minha sogra chegou de viagem, e ela chegou e a pastora falou, vamos orar aqui. E aquela chegada dela se transformou numa reunião de oração, e nós oramos pela chegada dela. Por que nossas visitas não se transformam em reuniões de oração? Em que pessoas vão clamar uns pelos outros, para que venha o avivamento de Deus sobre a nossa vida. Não há mais quem clame. Irmãos, eu vim de uma igreja e conheci uma geração desejosa por ser pastor da igreja. Eu contei pela manhã que eu orava para a pastora faltar, para eu poder pregar no lugar dela. As pessoas tinham desejo do altar, desejo dos ministérios. As pessoas não podiam ver o microfone faltando, que diziam assim para mim, tem alguém aqui? Posso cantar? Se alguém faltasse, a ordem era o seguinte, era para abrir o culto 7 horas, se 7h01 ninguém abriu, você pega o microfone e abre. Então a gente ficava assim na espreita, para ver se alguém que estava escalado fosse esquecer, para a gente ter a oportunidade de abrir o culto. E não era uma coisa que a gente queria só para se aparecer, é que a gente queria fazer para Deus, era um desejo de fazer mesmo. Não era uma coisa que buscava cargos, as pessoas queriam fazer, hoje em dia está tão difícil, irmão. As pessoas não querem nada mais com Deus. Quando eu olho a vida do apóstolo Paulo, eu me envergonho. Quarta-feira eu escutei uma pregação sobre o apóstolo Paulo e acabou a pregação. Eu chorei. E eu chorei tanto, depois fui dormir. A pastora nem viu, depois eu contei para ela. Eu chorei tanto porque eu fico olhando e me chamam de bispo. E eu vejo alguns bispos da Bíblia, até fora da Bíblia, que às vezes eu me envergonho. Eu falo, pai, o que eu estou fazendo? Inútil homem que eu sou. As coisas que eu quero fazer, o que eu deveria fazer, eu deveria viver para ti. Quando eu vejo John Wesley, que vivia para o Senhor, tudo o que ele ganhava, ele te dava 95%, vivia com 5%. Eu olhava, e nunca faltou nada para ele. Eu olho assim e digo, Senhor, tem horas que eu me envergonho, mas essa geração está pior ainda, meu irmão. A geração de hoje em dia está pior. Para você levantar um líder, para você falar, olha, você quer assumir o ministério? A pessoa fala assim, vou pensar. Se não atrapalhar a minha folga e as minhas férias, se não mexer com o meu ego, se não mexer com as minhas coisas, aí eu aceito. Para levantar um líder de célula hoje é uma luta. Para levantar um líder de ministério hoje é uma luta. Para conseguir uma pessoa para fazer uma escala de um louvor, às vezes é uma luta absurda. Para a gente conseguir fazer uma igreja. Hoje nós precisamos de um avivamento, irmãos. Pessoas que têm sede de Deus. Eu louvo a Deus que viemos para cá, porque esse salão é um grande desafio para nós. 2 andares, 1.000 metros quadrados. É um grande desafio para nós, pagar um aluguel desse porte. Porque foi visitar na igreja, lá no meu escritório, um pastor amigo meu. Já conheço ele há uns 15 anos, 17 anos que eu conheço. Um homem de Deus, um homem simples, pregador da palavra, foi um ungido pastor. Ele alugou uma igreja. Ele deu 6 meses adiantado de aluguel. O aluguel da igreja era R$400. Ele pegou do seu dinheiro e pagou 6 meses adiantado o aluguel da igreja. Pagou 6 meses. Ele disse assim para os irmãos, a partir do 7º mês, vamos ter que nos juntar aqui para pagar o aluguel da igreja. Nos chegou o 7º mês, uma luta
para conseguir pagar os R$ 400 de aluguel da igreja. 8º mês, quase que não conseguem pagar o aluguel de R$ 400 aqui na Praia Grande. 9º mês, a igreja fechou. E ele voltou para a célula e eu disse assim: Senhor, amigo meu, homem de Deus, mas eu pensei assim, meu irmão, Deus ajuda essa pessoa a ter pessoas ao redor dela avivadas, com avivamento de verdade, porque pessoas que vivem avivamento não têm reservas para Deus, entregam mesmo, fazem mesmo. R$ 400 é fichinha, porque embala no semáforo e te arrecada isso. Não é possível. As pessoas têm que ter uma sede de Deus muito maior. Eu já estou encerrando, meu irmão. O avivamento, quando acontece um desejo ardente por santidade. As pessoas querem ser santas, elas desejam ser santas. Enquanto a igreja estiver satisfeita com ela mesma, não haverá avivamento. Enquanto não chorarmos pelo pecado, colocarmos a cara no pó, não haverá avivamento. Quando o avivamento vem, as pessoas aspiram por pureza, por moralidade, por santidade. Eles se esvaziam dos desejos do mundo, se esvaziam dos desejos da carne. Todos os avivamentos são acompanhados de arrependimento e santidade e transformação de pessoas. Eu não posso mais suportar, meu irmão, ver eu pregar uma palavra aqui sobre santidade, você no outro dia fazer a mesma coisa, contrária ao que eu falei. Se você que está aqui nesta noite, você que está me ouvindo pelos nossos canais, se você não transformou a sua vida, você não teve um encontro com Deus e você não sofreu as consequências de um avivamento. Se você vive igual hoje como você vivia no mundo, se não há diferença nenhuma, não houve avivamento no seu coração. Senhor, aviva a tua obra, Pai. Aviva a tua obra, Santo Espírito de Deus. Aviva a tua obra, Senhor. Vou te falar sobre Evan Roberts. Estou agora à tarde, cheio do avivamento do culto da manhã. Comecei a colocar no meu canal do YouTube algumas coisas. Aí apareceu lá Evan Roberts, eu apertei. Um grande avivalista do país de Gales, Reino Unido. 1904. Presta atenção comigo, irmão. Esse jovem com 13 anos já começou a buscar Deus. Ele com 26 anos começou a pregar a palavra de Deus. Ele foi enviado para um seminário. Chegando no seminário, Deus falou com ele: você vai produzir, através de você, eu vou produzir um grande avivamento no país de Gales. Ele ficou 15 dias no seminário e voltou para casa. Sua família, com certeza, teve uma grande surpresa ao vê-lo voltar do seminário, que ele ficou apenas 15 dias. Mas ele volta para sua casa e para sua escola, e ele volta para sua igreja, e na igreja ele chama os jovens e diz assim para os jovens: jovens, haverá um grande avivamento aqui, vamos orar assim: Senhor, me enche com o Espírito Santo. Senhor, me enche com o Espírito Santo. Senhor, me enche com o Espírito Santo. Os jovens começaram a aclamar, meu irmão. Os jovens começaram a aclamar. E eu vou te dar uma data. No dia 30 de outubro de 1904. Que dia que é hoje? 30 de outubro de 2016. No dia 30 de outubro de 1904, esses jovens começam a pregar nas ruas. 100.000 pessoas se convertem. 100.000 pessoas se convertem. Os bares são fechados a rodo. As livrarias acabaram com os seus estoques, porque eles compraram todos os livros evangélicos que tinham na época. Bíblias e coisas de leitura da palavra de Deus. Houve uma transformação. Há histórias que dizem, como essa que eu falei, que as pessoas iam até o bar, pegavam a sua bebida, mas olhavam para a bebida, deixavam lá com temor e voltavam para a igreja. Isso é avivamento. Evan Roberts, 30 de outubro. Cal, 30 de outubro. Eu clamo por avivamento. Eu só descobri agora à tarde a data.
Eu conhecia os avivalistas, mas não lembrava da data 30 de outubro. Aliás, amanhã também é uma data de um outro avivamento, se é que pode chamar avivamento. Dia 31 de outubro de 1517. Lutero. Amanhã completa 499 anos da Reforma Protestante, graças a um homem teólogo que foi na igreja e pregou as suas teses na porta da igreja e disse assim: não aceitamos isso, protestamos contra isso, porque queremos um evangelho puro e verdadeiro. Meu irmão, vamos produzir na Praia Grande um avivamento, vamos invadir o litoral com avivamento, vamos fazer isso. Para que isso aconteça, eu vou dar alguns direcionamentos práticos. Vida de oração, irmão. Não vai ter avivamento se você não tiver oração. Alimento diário da palavra de Deus. Eu leio todos os dias a palavra do Senhor, um versículo, um trecho, alguma coisa. Eu me alimento da palavra todos os dias. Não dá para você deixar sua Bíblia lá jogada no canto na sua casa. Não dá, você tem que ler a palavra de Deus. Peça a Deus revelação: Senhor, me ensina isso daqui. Eu vou te falar o que nós precisamos fazer, meu irmão. Nós precisamos frequentar todos os cultos para alimentar nossa fé. Vou dizer o que nós precisamos fazer com nossos louvores. Eles precisam ser cantados com a nossa alma, irmão, com o nosso coração, com toda a força que nós temos para adorar a Deus. Porque quando Paulo e Silas cantavam, as paredes tremiam, houve um grande terremoto quando eles cantavam a Deus. Por isso que talvez algumas músicas, alguns ritmos eu talvez não consiga mais pegar um cantor cristão e dizer assim: ó minha alma, por que te abates? Eu não consigo mais, porque eu quero me derramar diante do Senhor. Eu quero falar com Deus com toda a minha alma, eu quero me prostrar diante do Altíssimo, eu quero adorá-lo. A igreja aqui da Praia Grande, a Igreja de Cristo, precisa romper em adoração avivada ao Senhor. Você precisa se avivar no louvor, e celebrar, e cantar, e glorificar, e se entregar em adoração, não se importando com os irmãos do lado. É difícil ouvir um glória a Deus aqui nessa igreja. Um aleluia. Alguém que glorifique o nome de Jesus. Alguém que incomode o irmão do lado, tanto que fala glória a Deus. Aviva a tua obra, Senhor. E a gente vai sofrer. Olha, irmãos, está na hora da gente começar a orar e clamar a Deus por esse avivamento. Eu quero clamar a Deus. Desculpa se eu me exaltei demais. Quando eu falo de avivamento, eu fico meio avivado. Ai, meu Deus. Eu não lembrava dessa data. Pode ser uma coincidência, como pode ser também num dia. Estavam cerca de 120 pessoas reunidas num cenáculo. Eles começaram a orar esperando ansiosamente pela promessa do Pai. Eles começaram a clamar a Deus e falar e orar e orar e orar. De repente, um barulho como de vento impetuoso invadiu todo aquele recinto. Línguas como de fogo pousaram sobre a cabeça deles. E eles começaram a falar outras línguas à medida que o Espírito lhes concedia que falassem. E quem estava lá fora estava ouvindo eles falarem as grandezas de Deus nos seus próprios idiomas. Meu irmão, eu quero clamar para avivamento. Quem sabe essa noite? Quem sabe é esse mês que Deus vai avivar a Praia Grande e vai romper essa cidade onde as cadeias vão ser... Porque você vai numa cadeia hoje, você pergunta, lá tem um monte de crente lá. Isso não é avivamento. No país de Gales, que eu estou falando, de Evan Roberts, as cadeias se esvaziaram. Não havia julgamentos, os juízes não tinham que julgar. Isso é um avivamento. Eu desejo ver esse avivamento, Senhor. Aviva o Brasil, Senhor. Eu desejo, Pai, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, igreja.